Vamos ver quem que vai entrar. Tá entrando gente? Vai entrar. Dar um tempinho até o pessoal começar a entrar aqui. Até o Instagram falar. Marcos já entrou. Se estiver funcionando o som, se estiver dando para escutar, coloquem aí no chat que está funcionando. E aí a gente já começa a nossa live. Coloca aqui no chat se estiver funcionando o som, se estiver dando para escutar. Ah, então tá. Está ótimo. Então, hoje a gente vai fazer uma live especial. Estou aqui com a doutora Elvira de Carvalho. Ela é a nossa assessora da diretoria e ela vai trazer um tema muito importante, inclusive que a gente tem bastante procura aqui no escritório de clientes, né, de pessoas de fora, que é sobre a holding. Então, parece que recentemente, acho que aumentou ainda mais, né, a procura por esse tema de holding. E a doutora Elvira, ela vai trazer aqui para explicar mais ou menos, né, o que é, como que funciona, quais são os objetivos, né. Então, doutora Elvira, boa tarde. Boa tarde. Para quem não conhece, né, eu gostaria que você explicasse, então, o que é uma holding, para quem não tem a familiaridade com esse termo, né, tá ouvindo a primeira vez. Então, o que é uma holding? Então, boa tarde, né? Uma holding é uma empresa criada com a finalidade de ser proprietária e administrar bens de sócios, né? Ela pode ser proprietária de outras empresas, como também ela pode ser proprietária de imóveis. E também tem a opção da holding, ela ser mista, né? Ela ser tanto proprietária de imóveis, como ser empresa de participações em outras empresas e outros ramos, né? Qual que é a diferença entre a holding familiar e a holding empresarial? A holding familiar, como a gente falou, é aquela que é proprietária de bens imóveis. E a holding empresarial é aquela que é controladora, ela é proprietária de outras empresas, né? Tá, e aqui na King a gente vê bastante procura, né? Eu acho que da holding familiar mesmo, né? Sim, mais da familiar. E quais, assim, são os objetivos? Por que as pessoas estão procurando bastante sobre a holding familiar, constituir essa holding? Então, aqui o nosso público são empresários, né? E a maioria que chega num certo patrimônio já começa a pensar, né? Em formas de blindar. Então, uma das finalidades da Arroba seria a blindagem de bens. A outra finalidade seria a parte de sucessória, né? Antecipação sucessória. E também a redução de carga tributária. Essas são as três qualidades que a holding teria, né? Então as pessoas, elas começam a procurar um pouco mais sobre a holding quando elas têm uma quantidade de bens ou elas estão prevendo, né, adquirir alguns bens. Sim. Geralmente, o momento da constituição da holding é quando a família já tem um certo patrimônio, né? E aí vem a vontade de blindar, de antecipar legítima e tudo mais. Mas também tem empresários que optam pela holding para começar o patrimônio, né? Então já constitui a holding sem bens e essa própria holding, a partir dali, os imóveis que esse suposto empresário iria adquirir, ele já adquiria através da holding. Aí seria uma forma mais simples, né, e não ter que estar gastando tanto em TBI, já fazer a coisa de uma única vez, né? E tem também a questão do planejamento sucessório, né? Que eu acho que até os custos para constituir, custos de inventário e custos de holding são diferentes. Sim. Então, um dos motivos também é o aspecto sucessório. Então, os empresários, eles já ficam preocupados, né? Olha, um dia vai ter que fazer inventário de tudo isso, já pensando nos custos. E a gente sabe que os custos de inventário não é uma coisa muito baixa, né? É um valor significativo, pode chegar de 20% a 30% do Monte Mor.
E já, se ele fizer uma holding e fizer isso planejado no transcorrer de algumas décadas, ele consegue economizar bastante com relação ao ITCMD, porque se ele fizer isso antecipadamente, não vai ter o problema de TCMD, né? Qual que é a parte principal de fazer antecipação da legítima? O empresário, a família, começar a fazer a doação dessas cotas em partes pequenas, ano a ano, né? Para que no final de algumas décadas ele consiga passar essas cotas sem ter a necessidade de ir para inventário, né? Uhum. E essa constituição de holding familiar, assim, é como se fosse uma constituição de empresa mesmo, né? As etapas para constituir uma holding familiar. Bom, as etapas para constituir uma holding familiar é praticamente normal, como se fosse de uma empresa. O que tem de diferente é que, além dos registros de junta comercial, de CNPJ, inscrição municipal e tudo mais, você vai ter o profissional contratado para fazer isso, ele vai ter que fazer também os registros junto ao registro de imóveis, né? Vai ter que averbar, transferência de propriedade, fazer aqueles cálculos de TBI, né? Ou, dependendo do caso, pode pedir até a imunidade do TBI. Por isso, tem que estudar caso a caso onde que se enquadra aí a situação de cada família, né? E aí também, depois de constituída, você também pode alterar ela, ou você pode até dissolver ela, né? Sim, uma holding é uma empresa como uma outra qualquer, e a qualquer momento, a consenso dos sócios, ele pode mudar de atividade, ele pode resolver dissolver, e lógico, o que tiver de patrimônio dentro da holding, a partir do momento que o sócio, não quero mais holding, eu já vou dissolver, aí nesse caso a gente faz a dissolução e os bens imóveis que tiver na holding, que era de propriedade, que foi objeto de integralização de capital de imóvel vindo do próprio sócio, se no momento que eu fiz a transferência desse bem lá no registro de imóveis já recolheu o ITBI, para o retorno de capital não teria de novo essa incidência. Então, esse bem retornaria para a pessoa física sem incidência de ITBI, né? E aí, né, a senhora falou, né, sobre você colocar móveis ali. Então, se a família, por exemplo, ela tem móveis e vai colocar para alugar, então ela vai receber esses aluguéis através dessa holding. Então, aí é o terceiro aspecto, né, que é a redução tributária, né? Que, no caso, se ele está recebendo, como eu comentei no começo, se o sócio está recebendo o aluguel na pessoa física e pagando lá a alíquota de 27,5%, que é pesado, e ele passa a receber esse aluguel através da holding, essa carga tributária ela desce significativamente. Ela vai para 11,33%, né? Então, tem algumas famílias que optam por fazer a holding, não por questão de sucessão, e sim por questão de redução de carga tributária. Então, teria que pesar bem, assim, para, por exemplo, se eu quero constituir uma holding para colocar um imóvel lá, receber os aluguéis e tudo mais, eu teria que pesar bem os custos, né, para constituir essa holding e... Sim. Aí a gente aqui, né, nós temos o hábito de quando um cliente vem querendo constituir uma holding, a gente faz todo o levantamento, né, de quais seriam os imóveis que seria transferido, quais seriam os custos para a transferência de propriedade, o TBI no caso, as custas de cartório, e a gente mostra também, faz uma análise de quanto que ele vai gastar, vai economizar de imposto no transcorrer de 1 ano ou 2, onde ele chega na conclusão que em menos de um ano ele vai economizar em imposto o que ele pagou de TBI, né? Por quê? Porque esses 11,33 que você paga de imposto lá na holding, aí a gente faz a contabilidade, apura o resultado que der, que é em forma de distribuição de lucro, ele volta para o sócio totalmente isento. Então, é vantagem, né? Então, uma das vantagens aí é a economia de impostos. Então, é importante ter um profissional ali que entenda, especializado, para fazer esse planejamento, né? Sim, é de suma importância, né, que você, empresário, contrate um profissional habilitado com condições técnicas de estar trabalhando com holding,
porque além do detalhe da abertura, o detalhe dos registros, nos registros de imóveis, tem também as questões de cláusulas securatórias que tem que ter esse contrato, né? Ele tem que constar a cláusula lá de impenhorabilidade, alienabilidade, incomunicabilidade. E lembrando que uma holding é por uma vida inteira, é para a família, né? Gerações. Então tem que ser uma coisa muito bem feita. Aí envolve também essa questão da proteção familiar, né? Dos bens da família, né? Em relação a impostos, em relação até a, não sei... Então, quando você fala em relação de proteção, aí a gente já fala de blindagem. A gente não falou de blindagem aqui, né? Então, é assim, todo empresário hoje, aqui no Brasil, a gente sabe que toda atividade é de risco. Então, como é atividade de risco? E se a família tem um patrimônio já significativo, né? Ou que está iniciando, o empresário que vai iniciar no mundo empresarial, ele tem já um patrimônio significativo. Então, antes de iniciar em qualquer atividade de risco, se ele já fizer a blindagem de bens, aí vai estar muito mais garantido, né? Não tem como confundir depois, né? Qualquer problema que ele tiver na atividade lá, quando ele antes de iniciar a atividade, ele já tinha os bens blindados, já tinha os bens, né? Isso para os novos empresários que hoje já têm a sua empresa e tem já um certo patrimônio na pessoa física, mas a empresa está saudável, com tudo em dia, não tem problema nenhum, também da blindagem a mesma coisa, tá? Porque vai saber o que acontece, né? Tanta instabilidade, pode acontecer qualquer coisa, aí os bens já vão estar blindados. Não vai se confundir com aquele problema que vem acontecendo nas outras empresas. Falando de instabilidade, né? Na verdade, assim, qual que é o impacto das mudanças na legislação, né? Para essa constituição de holding, né? Então, agora a gente tem a reforma trabalhista, reforma tributária, que tem falado bastante, né? Qual que é o impacto? Então, a gente tem algumas notícias, né? Que aumentou muito a quantidade de holdings sendo constituída nos últimos meses, né? Tem umas matérias que os próprios cartórios de registro de imóveis estão comunicando isso, né? Tá trazendo essa notícia. Então, por quê? Porque com a reforma tributária, tem lá na parte 2 da reforma tributária já alguma coisa relacionada à ITCMD. ITCMD não é o ITBI que a gente falou até agora. O ITCMD é com relação à doação, tá? Imposto, causa morte e doação. E lá na reforma tributária, a alíquota, né, para esse imposto, ela vai ser progressiva. Então, hoje, que aqui em São Paulo é de 4%, depois da reforma tributária, ela pode chegar a 8%, ou até subir mais que isso, né? Então, em razão disso, dessa notícia, já tem muitas famílias antecipando, justamente já pensando na questão testamentária, tá? Na sucessória lá, que seria a doação das cotas, né? Porque em doação de cotas, o que teria de incidência é o tal do ITCMD, que é esse, que é os 4% hoje, que depois da reforma pode ser 8% ou mais por cento. Então, quer dizer, tem muitos empresários que já estão fazendo isso nesse período antes da entrada da reforma, para tentar ficar nesses 4% e não ir nos 8% ou 16%. Tem um prazo, assim, de quando vai começar a valer, né? Então, estamos aguardando as regulamentações, né? Mas vai ser a partir de 2027 a entrada da reforma, né? Então, é bom correr. Se você quiser fazer algum tipo de planejamento, né? É bom a gente conversar antes, né? Fazer os levantamentos, posicioná-los, mostrar as vantagens. E nós temos aqui toda a condição técnica para isso. A gente lida com holding já há mais de 20 anos, né? Temos aqui, acho que mais de 50 holding como cliente. Então, é uma matéria que a gente domina e tem como orientar e atendê-los. Tem mais alguma informação que a senhora gostaria de falar sobre a holding que a gente não abordou, importante? Não, eu acho que a gente chegou num ponto, assim, bom. E, lógico, o holding é um assunto bem extenso, né? Tem várias vertentes, né? E a gente poderia estar abordando as próximas nas próximas gravações, né? Então tá. Então, acho que foi isso. A gente vai deixar essa live disponível. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar, né, nos comentários. A gente vai responder as dúvidas.
E com certeza a gente vai fazer mais live, né? Porque esse tema, ele tem várias nuances, né? Ele abrange muitas questões. E com certeza tem dúvidas, né? Tem dúvidas das pessoas. Então é isso, né? Sim, acho que a gente fecha assim. Na próxima a gente chega com mais detalhes. Obrigada, gente, por terem acompanhado. E fiquem de olho porque a gente vai divulgar informações das próximas lives. Obrigada, tchau.